O consumo de sucos industrializados vem crescendo recentemente e é importante que a população tenha conhecimento dos tipos de sucos que estão disponibilizados, para o consumo, para que assim possa também fazer escolhas mais saudáveis. Então, suco de fruta, propriamente, é apenas aquele que apresenta 100% de suco de fruta na sua composição, com exceção daquelas frutas que requerem a diluição da sua polpa devido à grande viscosidade. Os demais são bebidas à base de frutas. Então, nós temos aqui uma variedade, de sucos proveniente das frutas. E essa definição ela é dada pelo Decreto 6.871, de 6 de junho de 2009, que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994. Neste decreto é previsto que bebidas de frutas só podem ser rotuladas como sucos caso a embalagem contenha 100% de sucos de frutas, salvo as exceções de frutas que são muito viscosas, que necessitam de alguma diluição, como é o caso do suco de manga e do suco de goiaba. Considerando esta regulamentação, as categorias mais comuns que são encontradas no mercado são os néctares e as bebidas à base de soja. Nenhuma delas, de acordo com a legislação, pode ser denominada suco de frutas, sendo que o rótulo deve informar ao consumidor exatamente qual é o tipo de bebida que está sendo ofertada e sendo então informado no rótulo. Aqui nós temos, a origem, dos sucos de frutas. Então, quando néctares ou bebidas à base de soja, é importante que isso seja especificado no rótulo. Poucos consumidores têm consciência da diferença entre o suco e as demais bebidas de frutas, mas é possível que, à medida que o consumidor vai sendo esclarecido em relação aos principais grupos de bebidas provenientes das frutas e que se encontram disponíveis no mercado, como sucos, néctares, refrescos e refrigerantes, venha a ter um valor agregado maior aos sucos integrais e reconstituídos, principalmente quando se diz respeito ao aspecto nutricional, onde os sucos integrais e os reconstituídos são mais ricos nos minerais que eles podem conter. O mercado de sucos integrais e reconstituídos ainda é muito pequeno quando é comparado ao de néctares e de bebidas de soja, mas à medida que o consumidor tiver consciência da composição dos sucos integrais e dos reconstituídos, ele vai fazer escolhas mais saudáveis. Vejamos então qual é a diferença entre suco e néctar. Então, suco é aquela bebida não fermentada, não concentrada, com exceção dos casos específicos, no caso da goiaba e da manga, e não diluída em água e que é destinada ao consumo. O suco ele é obtido da fruta madura e sadia ou da parte do vegetal de origem, como é o caso do caju, por processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que venha a assegurar a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. Para mais de uma fruta processada, a nomenclatura é de sucos compostos ou de blends. Já o néctar é uma bebida também não fermentada, obtida da diluição em água potável da parte comestível do vegetal ou do seu extrato. A diferença básica é que o néctar não tem a obrigatoriedade de conservar todas as características originais de um suco natural de fruta. Então, aqui nós temos as especificações, e dá para vocês acompanharem ou observarem qual é o conteúdo que eu tenho então da fruta. Então, o suco natural, que ele é obtido diretamente da fruta, então eu tenho 100% suco da fruta. No industrializado, eu vou ter 50% de suco da fruta.
No néctar, nós vamos encontrar 30% do suco da fruta e no refresco, 10% do suco da fruta. Dá para vocês perceberem, então, a variedade, né, da composição dos produtos, né, natural, industrializado, néctar e refrescos. E à medida que diminui a quantidade de suco, vai diminuir também a quantidade de nutrientes provenientes do suco. Então, em relação ao néctar, então, néctar contém de 30% a 50% em média de polpa da fruta e que vai variar de acordo com o sabor de cada uma das frutas que é utilizada na composição do néctar. Os sabores ácidos contêm um pouco menos, né, dessa quantidade de polpa de fruta e essa informação é prevista na Instrução Normativa número 12, de 4 de setembro de 2003. O que nós vamos encontrar no néctar? Água, açúcar, os aditivos que são permitidos para cada categoria, incluindo aí aroma e corante natural, de acordo com a RDC número 8, de 6 de março de 2013. Se o néctar for misto, ele deve ter essa informação, porque nós vamos ter mais que uma fruta. Nesse caso, então, é necessário que seja especificado néctar misto de laranja e maçã, por exemplo. Para o néctar de laranja e o néctar de uva, nós temos o regulamento mais novo, que foi publicado em 2013, e na Instrução Normativa número 42, de 11 de setembro deste ano. Essa instrução normativa determina que o néctar de laranja e o néctar de uva deve conter no mínimo 50% de suco ou polpa da fruta, e essa informação deve estar disponível no painel principal do rótulo. Um outro tipo de bebida derivada dos sucos é denominada de bebida mista. Um produto muito comum de ser encontrado, onde ele tem no mínimo 10% de polpa de fruta. A bebida mista, ela contém menos suco de fruta quando comparada a um néctar, por exemplo. Na Instrução Normativa 19 de 2013, a gente vai encontrar os valores expressos para cada fruta e eles podem variar conforme a acidez da fruta, de forma que algumas frutas devem conter 5% de suco da fruta, outras 20% e até 30% do suco da fruta nessa bebida mista. Nós vamos observar aqui do lado exemplos de alguns rótulos contendo a informação obrigatória para os sucos. Então, 13,5% de suco, néctar de maracujá, aqui 20% de suco, 66% de suco no néctar de laranja, 10% de suco na bebida de fruta adoçada, 50% de suco no caso de laranja, 14,9% de suco. É possível verificar que a diferença básica entre suco e néctar está no teor do suco presente na bebida que é envasada. Apesar dessa distinção não ser amplamente conhecida do público consumidor. Enquanto o suco obrigatoriamente tenha que ser constituído pela fruta sem diluição, com exceção dos casos específicos, que é a da manga e da goiaba, os néctares precisam conter no mínimo 30% massa da polpa da respectiva fruta, com exceção para frutas de elevada acidez ou quando há uma especificidade no teor da polpa que é estabelecido. Aí nós perguntamos, o valor nutricional dos sucos e dos néctares é o mesmo da fruta de origem? O que nós podemos observar? Quanto menor a quantidade de polpa de fruta presente na bebida, menor é o seu valor nutricional. Os sucos, do ponto de vista nutricional, eles são mais ricos que os néctares, que possuem quantidades menores da fruta na sua composição. Em último lugar, com um valor nutricional menor, nós temos os refrescos e os refrigerantes com sucos de frutas. Então,
O suco da fruta é o mais rico em termos de valor nutricional. Considerando o valor nutricional, vamos ver alguns constituintes importantes que são encontrados no suco. Então, a quantidade de carotenoides no suco das frutas, em geral, é pequena e vai depender do tipo da fruta. Os sucos de acerola, de uva, tangerina, no entanto, têm quantidades de carotenoides que podem ser consideradas significativas do ponto de vista nutricional. Então, os carotenoides, vocês se lembram, são pigmentos, né, que são encontrados nas frutas, nos vegetais. Alguns carotenos são precursores da vitamina A, então daí a importância da presença dos carotenoides. Eles possuem também uma função antioxidante no organismo e desta forma eles são associados à proteção contra doenças degenerativas e cardiovasculares. De um modo geral, as frutas elas são fontes de substâncias antioxidantes, tipo as antocianinas, fenóis e outros compostos flavonoides. O nível de sais minerais dos sucos apresenta diferenças significativas quando são comparados com o da fruta original, porque na fruta original os sais minerais estão associados com o material da parede celular da fruta. E quando você tem apenas o suco, a parede celular ela foi retirada. Outro fator a ser considerado nos sucos é o conteúdo de fibras, que é menor no suco do que na fruta, principalmente no caso em que as frutas são consumidas com a casca, então o teor de fibras será maior. E as fibras elas têm um papel muito importante no funcionamento do nosso organismo. Outro fator importante é a determinação da acidez, que fornece um dado valioso na apreciação do estado de conservação devido ao processo de decomposição que pode ocorrer por hidrólise ou fermentação dos ácidos e açúcares, alterando a composição do alimento. Então, essa acidez vai atuar no processo de conservação do fruto. A análise de acidez, que é mais frequentemente utilizada, é a quantitativa, onde esta acidez é determinada pela uma denominada acidez total, porque ela vai ser determinada por um processo de titulação. Ela é denominada acidez total titulável, que representa a quantidade de ácido de uma amostra que reage com uma base de concentração conhecida. A acidez dos sucos, ela geralmente vai ser determinada em termos de ácido cítrico, embora a gente tenha vários outros ácidos na composição da acidez das frutas. O ácido cítrico é um ácido orgânico fraco, contendo 6 átomos de carbono, sendo um dos mais utilizados pela indústria alimentícia de bebidas, devido às características ou às suas propriedades antioxidantes, acidulante, flavorizante, sequestrante e reguladoras de acidez. Esse termo sequestrante é uma capacidade que algumas espécies químicas possuem de reagir com íons metálicos que estejam presentes e, digamos assim, escondê-los de uma forma como se sequestrasse um sequestro mesmo. Reage com esse íon metálico e não deixa ele livre no ambiente, no caso no suco, para que ele venha, por exemplo, a acelerar as reações de oxidação que vão causar a deterioração do suco. De um modo geral, o ácido cítrico ele atua preservando o sabor das bebidas e dos alimentos industrializados. Ele é utilizado também para fazer a regulação do pH. Ele tem a capacidade de mascarar o gosto desagradável de alguns compostos, neutralizando o paladar muito doce e acidificando o sabor. Então, aqui a gente tem alguns mais exemplos, né, de sucos. No caso dos sucos industrializados, o ácido cítrico ele vai atuar como antioxidante, como conservante natural, porque o ácido cítrico é encontrado naturalmente nas frutas,
como acidulante, proporcionando então um sabor azedo, e com isso ele vai disfarçar de uma forma aceitável o gosto desagradável da sacarina. Uma das avaliações que são feitas no suco é a determinação do grau Brix, que determina qual é o teor de sólidos solúveis. Nas frutas, a maior parte dos sólidos é o açúcar, que pode caracterizar o grau de doçura. Em termos de medida analítica, o teor do Brix, ou do grau Brix, ele vai relacionar a quantidade de sólidos solúveis por cada 100 gramas da amostra, de tal forma que uma uva ou um suco de uva com 15 graus Brix possui 15 gramas de sólidos solúveis em cada 100 gramas desse suco de uva. O modo mais prático e confiável para medir a quantidade de sólidos solúveis numa amostra é utilizando o equipamento denominado refratômetro. É uma determinação rápida, de fácil manipulação e necessita de uma quantidade muito pequena da amostra. A determinação do grau Brix será feita da seguinte forma. Os grupos farão a análise com uma solução padrão e uma amostra, e vai anotar todos os dados. Primeiro, o refratômetro vai ser calibrado com água destilada e será feita a correção para a temperatura ambiente, de acordo com uma tabela que é fornecida pelo fabricante. Em seguida, o grupo vai medir o índice de refração das amostras, colocando 2 gotas no visor do aparelho e fechando. Vai observar se há formação de bolhas. Caso haja observação de bolhas, elas devem ser retiradas para não interferir na medida. Então, deverá anotar todos os dados e registrá-los na tabela de resultados. Após efetuar a medida de cada amostra, o refratômetro deverá ser limpo com água destilada e um papel suave e guardado no seu recipiente adequado. O procedimento experimental para determinação da acidez deverá ser feito através do medidor de pH, também chamado de pH-gâmetro, onde nós vamos fazer uma determinação direta do pH das amostras de sucos inicialmente. Então, a primeira etapa consiste em calibrar o medidor de pH. Então, será retirada a proteção do eletrodo, este será lavado com água destilada em abundância, secado com papel absorvente delicadamente, e em seguida esse eletrodo será mergulhado em uma solução tampão conforme a orientação do fabricante e do tipo de equipamento, e desta forma será feita então a calibração. Uma vez que o pH-gâmetro esteja calibrado, nós vamos então colocar o suco para verificar qual é o pH de cada uma das amostras de sucos que vão ser avaliadas ou analisadas. Após verificar o valor do pH e anotá-lo, nós vamos então fazer a determinação quantitativa da acidez titulável total. Esse procedimento será feito por titulação potenciométrica, onde nós vamos utilizar então o pH-gâmetro. Então, nós vamos inicialmente preparar a bureta, onde será colocada a solução denominada de titulante. Então, primeiro nós vamos ambientar a bureta de 50 ml com um pouco da solução titulante, que é a solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, e verificar se tem vazamento na bureta. Caso haja vazamento na torneira ou ela esteja obstruída, devemos substituir essa bureta por outra que esteja em condições de trabalho. Uma vez ambientada a bureta, ela será preenchida com a solução de hidróxido de sódio padronizada, a mesma que você utilizou para ambientar a bureta. Em seguida, a bureta será colocada no suporte, será verificado se tem formação de bolhas ao abrir a torneira ou vazamentos na bureta. Caso esteja tudo certo, a bureta será então zerada para que possamos iniciar o nosso trabalho. Ambientada a bureta, nós vamos deixá-la no suporte, já preenchida com a solução titulante, e vamos então preparar a amostra. A amostra será preparada utilizando 10 ml da amostra comercial
que será transferida para um balão volumétrico de 100 ml e diluída com água destilada até o traço de aferição. Feito isso, nós vamos então inverter várias vezes esse balão para fazer a homogeneização dessa solução. Uma vez homogeneizada, esta solução será transferida para um becker de 250 ml, onde nós vamos verificar o pH agora da amostra diluída. Vamos adicionar de 2 a 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína, 1%, que é o nosso indicador, e vamos titular com a solução padronizada de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, até que haja mudança de coloração do indicador, que nesse caso não é aquela coloração rosa que nós estamos acostumados a verificar com a fenolftaleína, mas é perceptível que ocorre uma mudança de cor. Ou, no caso de estarmos fazendo uma titulação potenciométrica, nós vamos adicionando a solução titulante em volumes menores. No início a gente começa com 0,5 ml e anotamos o pH. Quando estiver próximo do ponto de viragem ou do ponto de neutralização, que é na faixa de pH 7, nós vamos gota a gota, para que a gente possa perceber então essa mudança. Como a fenolftaleína muda de cor em pH acima de 8,2, aqui nós vamos então verificar uma mudança de coloração também na solução. Verificado o ponto de viragem, nós vamos anotar qual é o volume que foi gasto, vamos fazer os cálculos e determinar a acidez total titulável para essa amostra de suco utilizando esta fórmula, onde nós temos aqui a acidez total titulável, vai ser dada em gramas por 100 ml, o volume gasto da titulação, 0,1 corresponde à concentração molar da solução titulante, o fator de correção dessa solução titulante. Aqui nós temos a massa molar ou o mol da substância que vai fornecer essa acidez, no caso é o ácido cítrico. E aqui o volume da amostra vezes um fator de correção que é 10. Feito isso, a próxima etapa é vocês fazerem uma consulta na legislação e verificar se o valor encontrado está em conformidade com a legislação.